Que o amor e a paz do nosso Jesus esteja presente em cada um aqui presente. A leitura se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nosso irmão Leonardo. Bom dia, amada igreja. Espero que verdadeiramente nessa manhã todos estejam bem. E como não estaríamos, né? Estamos reunidos aqui para cultuar o nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro. E eu sei que você sabe, eu também sei, mas sem Jesus, nada nós podemos fazer. Se hoje você sair com algo no seu coração e na sua mente, que você saia com essa palavra, que sem Jesus, nada nós podemos fazer. E é tudo por Ele e sempre para Ele são todas as coisas. Amém? Irmãos, eu até falei com o Carlinho ali, a hora que a gente encontrou. O Carlinho Duretti, hoje ele ministrou a ceia para nós. E ele sempre tem, Deus tem sempre colocado no coração dele essa busca por santidade. E eu não sabia que ele ia ministrar a ceia, eu não me atentei ali à escala. E hoje ele falou sobre santidade. E nós, quando nós vamos trazer a mensagem da palavra de Deus, com muito temor e tremor, porque nós trememos mediante a sermos porta-voz do Senhor, esse Deus poderoso, o único Deus existente. E a gente vê que o Espírito Santo quer falar algo conosco, Ele quer tratar algo comigo, Ele quer tratar algo com você. E hoje, se Ele nos permitir, que nós possamos falar um pouco mais sobre santidade e santificação. Lá em Isaías, no capítulo 6, não precisa abrir, irmãos, e até peço que você anote, Isaías capítulo 6, que essa semana você possa ler esse capítulo. Isaías, o profeta, ele teve uma visão. Isaías teve uma visão, e ele viu o trono do Senhor, e ele viu a glória do Senhor, e ele viu o Senhor e os anjos. E logo quando ele teve essa visão, Isaías olhou para ele mesmo e falou: ai de mim, porque sou homem, e vi a glória do Senhor, vi o seu santo trono. E Isaías naquela hora, ele se arremeteu a ele mesmo, e ele falou assim: Senhor, eu vim de um povo com lábios impuros. Ele falou, ele admitiu que ele veio de um povo de lábios impuros. Mas ele também falou que ele também era uma pessoa de lábios impuros. Ele admitiu, ele confessou o seu pecado. E quando nós falamos de lábios impuros, nós nos arremetemos ao coração. E aqui de manhã o João estava comentando uma palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus. A boca fala o que o coração está cheio. E nós tivemos a oportunidade, da outra vez que eu vim aqui, falar justamente das coisas que provinham do nosso coração.
E é uma coisa seríssima isso que Isaías falou. E logo após ele ter falado, um anjo do Senhor pega uma brasa do trono, uma brasa viva, uma brasa acesa, e toca o lábio de Isaías. E ali o lábio de Isaías foi purificado. Ali ele foi perdoado. Pela sua confissão, pela sua admissão e pela misericórdia do nosso Deus. E aquilo que aconteceu tinha um propósito. E Deus fala que ele precisa levar uma mensagem ao povo. Isaías tinha sido santificado naquele momento. Quem santificou Isaías foi o próprio Deus naquele momento. Isaías foi santificado pela brasa que Deus colocou na boca dele naquele momento. Então nós começamos a ver e entender que quem santifica é o nosso Deus. O nosso Deus é que santifica a sua vida. É o nosso Deus que santifica a minha vida. E logo após isso, Deus fala: quem pode anunciar a minha palavra? E Isaías fez o quê? Eis-me aqui, Senhor. Então nós vimos também que antes de Deus tratar com as pessoas através de você, através de mim, antes de Deus tratar com as pessoas, antes de você levar o evangelho para as pessoas, antes de você anunciar a palavra das pessoas, para as pessoas no mundo aí fora, que estão perdidas, Deus, ele quer tratar com você primeiro. Deus, ele quer tratar comigo primeiro. E foi assim, Deus tratou primeiramente com Jonas. Você lembra da história de Jonas? Deus tinha mandado ele ir até os ninivitas. E Jonas não queria. Ele não queria, porque eles tinham uma rivalidade com aquele povo. E sabia que a misericórdia de Deus, através dele, ia abundar na vida daquelas pessoas. E ele não quis. O que Deus fez? Deus tratou com Jonas primeiro. Deus tratou com Jonas primeiro. Jonas teve que ser jogado ao mar. Jonas foi engolido por um grande peixe, até que ele entendesse que não teria como ele não fazer a vontade de Deus, sendo ele chamado e santificado para aquilo. Deus tratou primeiramente com Jonas. Trazendo mais para cá, Jesus, quando foi batizado, Jesus foi levado ao deserto e ficou 40 dias. O Espírito Santo tratou com Jesus. Jesus não pecou momento algum. Jesus não estava indo de contra a vontade do Senhor. Mas Deus tratou primeiramente com Jesus no deserto. Vocês lembram disso? E Deus trata assim o seu povo. Primeiramente, para que nós possamos ser dispenseiros do Senhor, Ele trata primeiramente nos nossos corações. A palavra do Senhor, ela traz Moisés, quando ele estava ali no deserto apacentando as ovelhas, ele viu a sarça ardente pegando fogo e não se consumia. Ele se admirou, que maravilha poderia ser aquilo. E ele foi até lá. E quando ele chegou até lá, o Senhor falou com ele. E o Senhor falou: Moisés, tira seu sapato, porque a terra que você está pisando é santa. Então nós começamos a ver que pela palavra de Deus e pelo seu poder, Ele santifica as coisas. Através da palavra dEle, através do poder dEle, Ele santifica as coisas. Ele tinha santificado pela sua presença e a sua palavra aquele pedaço de terra. Então ali era uma condição de santificação. Essa é a santificação que o nosso Deus, o único que tem o poder de santificar. Deus, ele santifica através da sua palavra e através do que ele quer que seja santificado. Quando você olha no Antigo Testamento, existiam instrumentos santos que foram santificados por Deus, que foram separados para o serviço do templo. Existia o espaço do templo, aonde tinha o Santo dos Santos, aonde que uma vez por ano o sumo sacerdote ia lá oferecer a oferta pelo pecado do povo. Nós vimos que o Senhor, ele santificou aquelas coisas, tanto o instrumento, quanto a arca da aliança.
Nós vimos lá em Números, no capítulo 4, que até a arca, quando Uzá tocou, sem a permissão de Deus, porque não lhe era permitido tocar na arca, a não ser aqueles que Deus designou, e da forma que Deus falou que era para fazer. Eles estavam trazendo a arca de volta, a arca da aliança. E o touro, onde que estava as hastes, estava ligada com a arca, ele tropeçou, ou ele, de alguma forma, se desequilibrou. E naquele susto, a arca balançou, e Uzá colocou a mão na arca. A arca era algo que Deus tinha santificado. Algo que era separado, que não poderia qualquer pessoa tocar naquela arca. E o que aconteceu com ele? Ele morreu imediatamente. Então nós começamos a entender e ver que o que é santificado é o que o nosso Deus santificou. E vemos também o ungido do Senhor, né? Então nós vimos que as pessoas que Deus chamou, Davi e os reis, eram o ungido do Senhor. E ai daqueles que tocassem no ungido do Senhor. Deus, Ele santificou, Ele que santifica, através da sua poderosa palavra. E quando Deus santifica, se torna algo santo, algo separado. É algo que o próprio Deus, Ele separou. Você que tem um compromisso com Deus, através de Cristo Jesus, você é chamado à santidade, porque nós somos considerados como nação santa. É importante que nós tenhamos isso no nosso coração. Eu e você, nós somos chamados para sermos santo, separado. E aí você fala assim: como posso eu ser separado vivendo no mundo? Nós temos que trazer a visão de Cristo Jesus. Jesus, o próprio Deus, Ele santo, Ele andou no meio das pessoas. Jesus, o nosso supremo pastor, sendo totalmente santo, Ele comeu com Zaqueu. Ele tocou em um leproso. Ele andava com os pecadores. E por muito eles julgavam: como pode o seu mestre não sabe a qualidade de pessoa que está o tocando? Não sabe que qualidade de pessoa é essa que ele está à mesa com essa pessoa? Jesus é santo e separado, mas ali ele estava com o propósito de ser luz em meio às trevas. O fato de você e eu sermos chamados à santidade, o fato de nós sermos chamados para ser separados, é a nossa conduta e nossa obediência. Vamos ler de novo. Agradeço ao Roberto, que me ligou, mandou mensagem antes, para poder pegar o texto, para poder meditar, né? É uma coisa louvável, irmão, né? Para poder meditar na palavra do Senhor, para que ele pudesse ler. E eu agradeço a leitura que ele fez. Vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, do verso 14 ao 16. A palavra do Senhor diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor está nos chamando para observar a palavra de Deus, porque Deus, Ele santificou a sua palavra. A palavra de Deus, ela é santa, porque Ele santificou.
E quando você começa a observar, e não somente a observar, a obedecer à palavra de Deus, você está sendo santificado. Quando você começa a praticar o que está escrito na palavra de Deus, a obedecer a Deus, você está sendo santificado. E é por isso que você é chamado a ser o povo santo. Por isso que eu sou chamado a ser santo. Pela obediência à palavra de Deus. E sabemos que sem a santidade, ninguém vai conseguir ver a Deus, vai ter condição de ver a Deus. E essa santidade, ela tem que fazer parte das nossas vidas. E aqui, Pedro está falando que a forma com que você vivia, ela não pode mais ser predominante na sua vida. A forma que você vivia, a forma que você pensava, ela não pode ser predominante na sua vida. Imagina nesse almoço que Jesus estava com Zaqueu ou com Mateus. Jesus, célebre, porque as pessoas ali todas tinham ouvido falar o seu nome e queria ter com ele, né? Vocês acreditam que naquele momento ali Jesus estava tendo uma postura semelhante àquela das pessoas, em opiniões, em visões? Ele estava concordando com as opiniões daquelas pessoas, ou ele estava trazendo o seu ensinamento para aquelas pessoas? Jesus estava trazendo palavra de vida para aquelas pessoas. Como você acha que era a comunhão de Jesus com essas pessoas? Jesus estava ali comendo, calado, e eles conversando de coisas aleatórias na vida deles e falando de outras coisas, né? Quem gosta de bebida, bebida, quem gosta de... né? Ele estava vivendo ali ouvindo, ou ele estava ensinando aquelas pessoas à mesa, mostrando que eles deveriam se arrepender? O que é? Como seria esse contato de Jesus ali naquele momento? Nós sabemos que era o mestre, então ele estava sempre ensinando. Por muitas vezes, nem o alimento era importante para Jesus naquele momento. Nós vimos como a samaritana, quando os discípulos foram até lá para poder buscar alimento, e ele estava ensinando ela, mostrando para ela que ela era o Messias, ela se empolgou e foi lá e chamou as pessoas da cidade. E aí os discípulos chegaram com o alimento, e ele falou: um alimento eu tenho, que eu tenho que fazer a vontade do Pai. E eles ficaram sem entender, falando assim: uai, será que alguém deu ele comida? E não era isso. Ele tinha que fazer a vontade do Pai. Ele estava ali para poder fazer a vontade do Senhor. E aí vem uma visão para nós, irmãos. Você que foi chamado à santidade. Eu que fui chamado à santidade. Nós estamos fazendo essa diferença no meio em que nós vivemos? Nós estamos preocupados em falar, em viver primeiramente a palavra de Deus, para que as pessoas possam ver Cristo através da minha atitude. Mas eu estou preocupado em falar do Evangelho, eu estou preocupado em aconselhar segundo a palavra de Deus as pessoas que estão ao meu redor? Ou por muito eu estou sendo omisso? Muitas vezes as pessoas convivem conosco anos e não sabem que você é um discípulo de Jesus. E pior ainda, se eu falar com ela e ela se admirar: uai, você é discípulo de Jesus? Porque aí eu estou errado, né? Eu estou dando uma postura negativa, aonde que quando eu me identifico como um discípulo, eles falam assim: ai, você é cristão? Se você é cristão, eu também sou. Não há isso, irmãos, infelizmente. Há uma necessidade de você anunciar o Evangelho de Cristo através, primeiramente, da sua obediência. A sua obediência à palavra de Deus, ela reflete na sua atitude. O importante é focar em obedecer à palavra de Deus, para que ela vire um caráter nosso, né? Que ela mude nossa visão, o nosso caráter, o nosso coração. E é muito difícil isso que eu estou falando, é um desafio, né? É um desafio. Nós partimos de um ponto e temos que amadurecer. E é isso que a palavra de Deus veio trazendo, essa visão de deixar os procedimentos antigos, aquilo que já não convém, e começar a buscar as coisas novas do Senhor. A obediência é essencial. Se você tiver o conhecimento da palavra e não estiver obedecendo, infelizmente nós estamos errando. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor.
Só assim que nós vamos ser santificados, porque a palavra dele é santa, ela é viva. Você tem uma simpatia por Deus, uma simpatia por Cristo, uma simpatia pelo Espírito Santo. Eu acho bacana essa situação. Até acredito, mas obedecer, renunciar, a gente não quer. Isso não traz mudança no seu coração. E você pode ser santo ao lugar que você estiver, você pode ter uma conduta santa à semelhança de Cristo. Então não precisamos sair do mundo, né? Para que possamos ser santo, viver isolado numa montanha. Não é esse o propósito. Você precisa estar no meio das pessoas do seu trabalho. Você precisa, é igual o jogador, né? Precisa ir no meio para tirar a bola dele, mas não para machucar ele, né? Não é assim que eles falam, né? Quem gosta de jogar bola. Nós precisamos estar no meio, nessa sociedade que está corrompida. Você foi chamado a ser luz, mas você e eu, nós precisamos ter uma vida santificada através da obediência. E vimos que então, que quem santifica é o nosso Deus. Ele que tem o poder de santificar. E aquilo que é santificado por Ele se torna separado. É algo separado. É uma conduta separada que Deus quer de nós. Irmãos, vamos ler lá em 1 Pedro. Aí mesmo, né? Pedro 2, no verso 9. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos nação santa. Deus, Ele quer que nós tenhamos essa luz de Cristo e que possamos clarear como o sol no meio que você estiver. Primeiramente com a sua atitude, com a sua obediência, para que você possa levar o evangelho às pessoas que estão ao seu redor. Irmãos, você liga a televisão, eu não sou de assistir a televisão. Quantas notícias ruins, terríveis você viu nessas 2 semanas que se passaram? Quantas coisas que você chegou até a duvidar vendo as notícias de como as pessoas estão matando, como as pessoas estão destruindo a vida das outras pessoas. Vocês viram? O tanto de coisa que tem acontecido no mundo. Nós precisamos ser luz para essas pessoas. A palavra de Deus, ela é um estímulo à santidade. Aqui quando a gente está falando, está pregando, é para estimular você. É para que eu seja estimulado a fazer a vontade do Senhor. A sabendo que sem Jesus nada podemos fazer. Clame ao Senhor Jesus, peça a Ele, para que você tenha a disposição, para que você tenha o entendimento, para que você tenha a coragem de fazer a vontade dEle, de obedecer a palavra. E como é estar nas trevas? Muitos de nós sabem o que é isso, estar nas trevas, sem esperança, à mercê de nós mesmos. Uma das piores coisas que existe no mundo é você não ter esperança, é você estar com um problema e você não tem saída. As pessoas estão se matando, irmãos. Cada dia mais as pessoas estão suicidando, infelizmente, estão perdendo suas vidas por falta da esperança. É necessário que nós possamos mostrar Cristo Jesus para essas pessoas. E o jeito de mostrar é tendo uma vida separada e santa, para que eles possam enxergar Cristo Jesus em nós. Isso é um legado que Deus deixou. Quando a gente vê lá em Atos, eles andavam com Jesus. E o evangelho é isso mesmo, né? É andar junto. Você precisa andar com as pessoas. Você precisa anunciar Jesus. Você precisa mostrar um procedimento correto. O que Deus quer que eles façam. Eles vão ver o espelho na sua vida no primeiro momento. Não que nós sejamos espelho para ninguém, irmãos,
porque nós não estamos fitando os nossos olhos em homens, mas em Cristo Jesus. Mas é tão bonito quando nós vemos esse amor entre os irmãos, quando o irmão chega e te abraça e pergunta: como você está? Você sabia que um abraço converte uma pessoa? Você sabia que um aperto de mão converte uma pessoa? Eu trabalho com o evangelismo aqui, e uma vez chegou um certo irmão, que hoje é nosso irmão, e falou que quando ele chegou aqui, foi abraçado, o coração dele se abriu para a palavra de Deus. Quando a pessoa é uma postura diferenciada, um abraço, né? Um aperto de mão, questionar a pessoa se ela está bem, querer saber se ela verdadeiramente está bem, né? Não é só chegar e falar assim: você está bem? Eu falo: estou bom, e passa direto. E a gente tem essa percepção no espírito de olhar para a pessoa e falar: ó, hoje o Igor não está muito bem. E você chega e abraça aquela pessoa, aquilo abre o coração das pessoas. Isso é luz, irmãos. É estar junto. Tem que estar junto. E os discípulos de Jesus estavam junto com ele. Em Atos, no capítulo 2, iniciou-se o reino, a igreja, com a descida do Espírito Santo sobre eles. E a doutrina foi passada, a doutrina dos apóstolos. Mas os apóstolos, eles aprenderam a doutrina com o próprio Cristo, andando com ele. E Cristo ouvia a doutrina do próprio Deus, ele se retirava para orar nos montes. Quantas vezes o Senhor, nós vemos no Evangelho, que ele se retirava, ele se separava para ouvir o que o Senhor queria que ele falasse com aquelas pessoas. Você e eu, nós precisamos nos retirar muitas vezes, ter o nosso momento com Deus, orar a Ele e perguntar ao Senhor: Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça? Se eu não estiver fazendo, Pai, me mostra através da sua palavra, me mostra através dos irmãos. Me ajude, Pai, a ter uma vida separada, uma vida santa. É preciso estreitar esse relacionamento com Deus através dessa intimidade. Você tem dúvida que Jesus caminha em nosso meio? Você tem dúvida que o Espírito Santo habita em você? Você tem dúvida que o nosso Pai, Ele tem cuidado de você? Eu não tenho dúvida, irmãos. Eu acredito que vocês também não têm dúvida. Viver uma vida santificada por Deus através da sua palavra é o que Ele quer de nós essa manhã. É o que Ele quer de nós nas nossas vidas, né? A palavra do Senhor também traz, nós vimos aqui, para os irmãos possam abrir 2 Timóteo, no capítulo 2. Segundo Timóteo, no capítulo 2. A partir do 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 19. A palavra de Deus diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afasta-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ora, uma grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda a boa obra. Essa leitura nos chama a atenção, que aqui o Senhor está falando que em uma casa há vários utensílios. E quando falamos de utensílios, falamos de coisa útil. Ele está falando de coisas que são do seu dia a dia, né? E aqui ele chega e fala que alguns são de prata, outros de ouro, né? Dada a sua importância. Tem algumas coisas que são de ouro, tem outras que são de prata, outras de madeira na sua casa, né? Eu não sei se você é do costume antigo. A minha avó, eu já contei isso para vocês, né? A minha avó, a gente não podia sentar no sofá, porque os meninos estavam todos sujos, brincando lá no terreiro, né?
E ela deixava o sofá com uma capa. Quando a visita chegava, ela tirava a capa, a visita podia sentar. Porque o sofá era separado, né? Mas a gente era muito bagunceiro também, viu? Eu não vou pôr a culpa dela, não. E ficava lá brincando no meio da terra, e depois a gente ia lá pra dentro, né? Pra poder querer rolar no sofá. E ela ficava brava com a gente. Mas era algo que ela dava importância, de uma casa limpa, uma casa asseada. E as pessoas mais antigas ainda tinham aquela cultura de... A gente quer receber bem, né? A pessoa quando vai na nossa casa, deixar a casa organizada, né? Então a gente ficava assim, o sofá é separado para visita, né? Não pode sentar, não. E realmente tem isso, né? Quando eu estou falando que algo é separado. E aqui falando de utensílios. E aqui fala que tinha vaso, que era vaso de honra, né? Imagina um vaso de honra. É um vaso todo bonito. Um vaso todo pintado. Onde põe as melhores flores, né, do jardim. E põe para enfeitar a casa. E ele se torna um vaso de honra, né? Aquele vaso bonito, um vaso... As pessoas gostam de planta, né? Acham muito bonito, um vaso bonito, uma planta bonita naquele vaso. E tinha outros vasos que era usado para coisas desonrosas, né? Igual quando a gente tem o nosso vaso em nossa casa. E aqui está falando que quando você e quando eu, através da palavra de Deus, que é a palavra do Senhor, que é santificada por Ele mesmo, que tem o poder de nos santificar. Aqui está falando que quando você largar essas situações da sua vida, essas coisas que não agradam ao Senhor, você vai se tornar um vaso de honra. Eu vou me tornar um vaso de honra, através da obediência da palavra de Deus. O Senhor, Ele nos santifica, através da sua palavra. Amém? Que você fique com essa mensagem no seu coração, e que você tenha uma excelente semana, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo e o Deus esteja presente na sua vida. Amém, irmãos?